God Talks, conversa sobre Deus. Da onde vem a ideia desta série? Bom, há 26 anos foi criada uma organização sem fins lucrativos chamada TED Talks, ideias que merecem ser compartilhadas. E a visão dessa organização era a seguinte: nós vamos criar alguns eventos, algumas conferências, e nós vamos chamar os mais variados pensadores do mundo, dando para eles uma tarefa interessante. A tarefa era a seguinte: a responsabilidade de dar a melhor palestra da vida de cada pensador em até 18 minutos. E esse lance do TED Talks tem crescido mundo afora, muita gente tem ouvido palestras encantadoras, tem revisto alguns dos seus conceitos, por conta desse movimento muito bonito chamado TED Talks. Eu, de fato, fui descartado para participar do TED Talks, porque eu nunca consegui falar em 18 minutos, né? Mas eu espero falar um pouquinho menos dessa vez, inspirado por essa organização. Anualmente são realizadas 3 grandes conferências e já passaram por lá nada mais, nada menos do que Bill Gates, um grande magnata, fundador da Microsoft, maior empresa de softwares do mundo, Elizabeth Gilbert, aquela escritora do Comer, Rezar e Amar, e Gordon Brown, que foi primeiro-ministro britânico, um sujeito de muita proeminência no mundo e principalmente na Europa. Da experiência bem-sucedida TED Talks surgiu a ideia desta nova série de palestras chamada God Talks. Nós não vamos aqui apresentar insights pessoais, nem eu, nem o pastor Túlio, mas vamos conversar a respeito do que Deus revelou de si mesmo na sua palavra. E a nossa ideia, a nossa expectativa é que esse conteúdo seja altamente transformador para as nossas vidas. Cada mensagem desta série será baseada num conceito da reforma protestante diferente. E por quê? Porque essa é uma forma de nós celebrarmos aí os 500 anos da reforma protestante, que foi exatamente aquele movimento que deu origem ao pensamento que nos orienta até hoje dentro da igreja presbiteriana, aí dentro de algumas outras igrejas chamadas de reformadas, tá bom? Esses pensamentos que serão utilizados chamam-se solas reformadas. Nós vamos conversar sobre a sola escritura, somente a escritura. Nós vamos conversar sobre solos Christus, somente Cristos. Vamos conversar também sobre sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, e por último, soli Deo gloria, somente a Deus toda a glória. Essas 5 solas compõem a base de absolutamente tudo que a gente fala aqui, domingo após domingo. Então vai ser a chance da gente abrir o jogo e contar para você o que está por trás de cada uma das nossas palavras, cada um dos nossos incentivos e desafios dominicais. Hoje, a nossa conversa é sobre sola Scriptura, somente a Escritura, somente a Bíblia, somente a Palavra de Deus. Para que a gente entenda o surgimento desse conceito, é muito importante que a gente faça uma viagem no tempo há 500 anos atrás, porque é exatamente lá, na Reforma Protestante, que nós encontramos as raízes dessa história do somente a Escritura. O personagem principal da Reforma Protestante foi um homem chamado Lutero, que nasceu em 1483 na Saxônia. Ele nasceu dentro de uma família de camponeses, o seu pai era um sujeito muito pobre que trabalhava numa mina de ferro. Com o passar dos anos, ele foi ascendendo um pouco financeiramente e todo o recurso que ele ganhava, ele colocava nos estudos do seu filho. Então, dos 4 filhos, Lutero talvez tenha sido aquele que mais conseguiu estudar e se desenvolver academicamente. Na juventude, ele começou a questionar a sua própria salvação e, para desgosto do seu pai, decidiu se tornar monge.
É algo bastante raro a gente perceber isso acontecendo com um jovem, essa coisa de pensar em Deus, de pensar no relacionamento com Ele, mas isso acontecia com Lutero. E ele sentia um senso de inadequação muito grande. Eu não posso ficar perto de Deus. E eu não posso ficar perto de Deus porque eu tenho pecados, eu tenho coisas que eu sei que desagradam o coração dele. E é exatamente essa crise que fez com que ele buscasse um convento para se tornar um monge, mesmo a desgosto do seu pai. Naquela época, todo o ensino religioso baseava-se na salvação pelas obras, indulgências e sacramentos, ou seja, a igreja dominante vivia dizendo que se você deseja se aproximar de Deus, você precisa cuidar dos próprios, você precisa se desdobrar e repartir o que você tem em casa, porque se você não fizer boas obras, porque se você não se doar para aqueles que são carentes, se você não repartir o tempo todo o que você tem, você não conquista, você não merece o favor divino. As indulgências nada mais eram do que papéis que compravam a absolvição dos pecados. Então, se alguém se sentia bastante constrangido por conta de um pecado, ia na igreja, se confessava, e o sacerdote dizia assim: olha, o seu pecado é tão sério que para você se livrar dele, você tem que pagar tanto. E o sujeito pagava, recebia um título e saía feliz porque recebeu a absolvição e recebeu salvação. Muita gente comprava também esses títulos para aqueles que haviam morrido. Quando alguém tomava consciência de que a vida do pai, do tio, do avô, do cunhado não foi muito legal, eles ficavam com medo dele, após a morte, ter parado no purgatório. Então o pessoal comprava caro, pagava caro alguns títulos para liberar essas almas do purgatório, para que elas então pudessem caminhar livremente para o céu. E os sacramentos também. A igreja dominante acreditava que só existia salvação se os cristãos participassem do batismo dentro daquelas igrejas e tomassem a Eucaristia, o pão e o vinho dentro daquelas igrejas. Um peso muito grande. Um peso grande sobre a população e sobre Lutero. E uma das consequências disso na vida de Lutero é que ele começou a se flagelar com muita intensidade, a ponto dos amigos dele de mosteiro dizerem assim: espera um pouquinho, rapaz, você está passando da conta. Olha como estão as suas costas. Você está todo arrebentado, pare de se flagelar. Ele dizia: não, eu não posso parar de me flagelar, porque eu tenho pecados dentro de mim, eu conheço o meu coração, eu sei o quanto a minha mente voa e eu preciso pagar por aquilo que eu carrego dentro de mim. É um peso muito grande, concordam? Incentivado pelo vigário-geral da ordem, chamado Staupitz, ele mergulhou nas Escrituras e conheceu a graça de Deus. Aí a importância desse mentor Staupitz na vida de Lutero. Olha, Lutero, você precisa investigar as Escrituras porque você vai descobrir nelas algo muito mais leve do que a carga que você costuma carregar. Então, olhando para as Escrituras, o jovem Lutero descobriu algo muito impressionante. Lendo a carta de Paulo aos Romanos, ele percebeu o seguinte: o justo viverá pela fé. O justo não viverá e não será aceito por Deus pelas suas boas obras. O justo viverá e será aceito por Deus independentemente das suas indulgências. O justo viverá tão somente pela sua fé. Isso foi tremendamente libertador. Lutero percebeu nesse momento que o relacionamento entre ele e Deus não dependia primariamente dele, mas dependia do Senhor, da boa intenção de Deus, do amor de Deus, do carinho de Deus, que foi manifesto enviando Jesus para morrer por ele e por nós numa cruz. Em 31 de outubro de 1517, convencido de algumas verdades bíblicas, publicou 95 teses nas portas da abadia de Westminster. Essa não foi uma provocação da parte de Lutero, foi tão somente
um ritual que acontecia com regularidade quando havia festas naquela cidade. Todos os teólogos colocavam as suas descobertas na porta da abadia. A provocação estava no fato de que as descobertas de Lutero e as teses apresentadas ali eram um verdadeiro soco no estômago da igreja dominante, e que arrebentavam com o poder da igreja estabelecida, que dependia da venda de indulgências para construir os seus castelos e os seus grandes templos. Lutero, então, foi excomungado e sua pena de morte solicitada ao rei. Era assim que as pessoas que abriam mão da fé dominante eram tratados. Excomungado e, em seguida, a sua pena de morte solicitada ao rei. Para isto, na dieta de Worms, foi incentivado a retratar-se. Na presença do próprio rei, Lutero, você abre mão daquilo que você disse nas 95 teses, você abre mão daquilo que você escreveu nos livros, nos últimos anos, que choca com aquilo que tem sido dito pelos papas, que tem sido dito pelas bulas papais. E a resposta dele foi a mais surpreendente de todas. Percebam, é impossível retratar-me, a não ser que me provém que estou laborando em erro pelo testemunho das Escrituras, ou por uma razão evidente. Não posso confiar nas decisões de concílios e papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas se eles têm contraditado uns aos outros. Minha consciência está alicerçada na palavra de Deus e não é seguro nem honesto agir-se contra a consciência de alguém. Eu imagino que a essa altura do campeonato, alguns que estão aqui presentes e têm um vínculo com a Igreja Católica podem estar se sentindo um pouco constrangidos. Eu queria que você percebesse que o mesmo constrangimento que você tem por algo que aconteceu há 500 anos atrás, é o constrangimento que eu e alguns dos meus pares têm com o que tem acontecido na igreja evangélica nos dias atuais. Porque não é o mesmo que tem sido feito. Algumas igrejas por aí não têm vendido a salvação. Algumas igrejas evangélicas que estão na mídia não têm vendido o perdão dos pecados, não têm comprado algumas das bênçãos que Deus graciosamente derrama dos céus pela sua misericórdia e pelo seu amor. Diz Lutero, eu não posso abrir mão das convicções que eu descobri na palavra. Eu não posso abrir mão dessas convicções, a menos que alguém me prove, olhando para a palavra e raciocinando seriamente nos textos bíblicos, textos sagrados, para me convencer do contrário. A minha consciência, diz Lutero, está alicerçada na palavra. A minha consciência, diz Lutero, está alicerçada na palavra. A pergunta que se segue é a seguinte: por que é que nós, protestantes, reformados, valorizamos tanto a Bíblia? Existem tantos livros de espiritualidade, mas por que é que para nós a Bíblia é tão importante e deve servir como regra de fé e prática para tudo o que a gente pensa e faz? Em primeiro lugar, por conta da sua coerência interna. Os livros bíblicos foram escritos por mais de 40 autores diferentes, em lugares diferentes, em culturas diferentes, mas apesar disso possuem uma harmonia interna impressionante, capaz de contar uma só história. Você consegue imaginar isso? Mais de 40 autores diferentes, em lugares diferentes. Esses autores não tiveram contato um com o outro. Eles não tiveram acesso, muitas vezes, ao que os outros escreveram. Mas quando reunidos, esses livros apresentam uma coerência absurda e contam uma só história. Você tem ideia do quanto isso é significativo e importante? Quais as chances disso acontecer sem uma intervenção direta da parte de Deus? Em segundo lugar,
como evidência da singularidade da Bíblia, o seu cumprimento histórico. No Antigo Testamento, antes de Jesus, nós temos mais de 300 profecias sobre a vida de Jesus e sobre a obra dele. Você sabe quantas delas se cumpriram cerca de 600 anos depois? Todas. Nós não estamos falando de uma porcentagem razoável, nós não estamos falando de uma porcentagem interessante, nós estamos falando da totalidade. Isso mexe com a gente. Isso faz com que os nossos olhos atentem para a singularidade das Escrituras. Quais as chances disso acontecer sem uma intervenção divina? Em terceiro lugar, a sua resistência às perseguições. Nenhum outro livro ao longo da história sofreu mais ataques do que esse livro que nós hoje celebramos aqui. Epifânio, rei da Síria, no século II a.C., destruiu todas as cópias do Antigo Testamento que encontrou. Diocleciano, imperador romano, no século III d.C., fez o mesmo e ainda cunhou uma moeda para celebrar a vitória. Destruímos aquele livro maldito. Não obstante a isso, a palavra de Deus sobreviveu. Quais são as chances de um livro resistir assim, sem uma intervenção divina? E por último, a sua relevância continua com o passar das gerações. Os anos passam, mas a Bíblia continua jovem, significativa e importante. Talvez nesse momento alguns digam assim: nem tanto, porque eu não concordo com algumas coisas que a Bíblia diz. O fato de você não concordar com o que a Bíblia diz não significa que ela não seja jovem, atual e significativa. Tão somente que você não concorda com o que a Bíblia diz. Quando alguém afirma, eu não concordo e por isso ela não é jovem, há o pressuposto de que no passado ela foi aceita com tranquilidade. E isso é uma mentira. No passado, a Bíblia também não foi aceita com tranquilidade. Em nenhum momento da história, os homens envolvidos por si mesmos, pelos seus interesses, olharam para as Escrituras e disseram: que legal, como ela se encaixa perfeitamente nas nossas vidas. Não! Ela sempre foi um abuso, ela sempre foi um estorvo, ela sempre foi uma preocupação para pessoas que estavam repletas de si mesmo. Talvez isso tenha a ver com algo que Jesus afirmou em Mateus 24:35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quais as chances disso acontecer sem uma intervenção divina? A Bíblia é um livro maravilhoso, um livro que foi formado pelo próprio Deus através da sua inspiração divina e que nos aponta para a pessoa mais significativa do universo. O nosso Rei, o nosso Senhor, Jesus de Nazaré. Um dos textos bíblicos que mais se esmera em apresentar a singularidade da Bíblia, da Palavra de Deus, é o Salmo de número 1. E ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Mas o Senhor aprova o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios leva a destruição. Segundo esse texto, o que significa viver somente pela Escritura? O que significa viver somente pela Escritura? Em primeiro lugar, significa rejeitar conscientemente todas as demais fontes de orientação. Eu vou repetir. Significa rejeitar conscientemente
todas as demais fontes de orientação. O salmista começa dizendo como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Em outras palavras, não é possível que vocês continuem dando ouvidos a essas pessoas chamadas aqui de ímpias, pessoas que não têm o temor de Deus, que não têm piedade, que não acreditam muitas vezes em Deus e cujos conselhos não têm compromisso nenhum com aquilo que Deus deseja e espera da vida da gente. Não é possível que vocês, ainda por cima, imitem a conduta de pecadores. A expressão pecadores significa literalmente aqueles que têm errado o alvo. A gente olha para algumas pessoas e elas só dão cabeçada na vida. E de uma forma impressionante a gente continua imitando a vida dessas pessoas. Todos nós temos referências. E todos nós batemos cabeça na vida por espelhar a nossa vida no comportamento, no jeito de falar de outras pessoas. Não façam isso, diz o salmista. E ainda por cima, não se assentem na roda dos zombadores. Quem são os zombadores aqui? Os zombadores são aqueles impiedosos que não têm piedade, que não pensam em Deus e que não se comprometem com a lei de Deus, e por isso têm batido a cabeça, e por estarem grogues de tanto apanhar, agora recalcados começam a falar mal daqueles que buscam fazer diferente. Zombando daqueles que querem se dedicar a Deus, que querem viver e experimentar a vida de Deus. Ampliando um pouquinho essa compreensão do versículo 1, não seguir os ímpios, o verbo seguir é de rechaim, que significa referir-se a dar ouvidos à perversidade e acatá-la mesmo antes que se concretizem. Olha que coisa interessante. É mais ou menos o seguinte: é como se o salmista estivesse nos advertindo para uma aprovação interna daquilo que eu vejo na vida de algumas pessoas. Eu estou lá no ambiente de escritório, e eu fiquei sabendo que o meu companheiro de trabalho dormiu com a secretária, e o sujeito chegou assoviando pela manhã, dando tapinha nas costas de todo mundo, como se ele tivesse feito a melhor coisa do mundo. A esposa não ficou sabendo, o patrão dele não ficou sabendo, e ele está ali, feliz da vida, e você olha para aquela situação e diz: por que é que eu não fiz o mesmo? Por que é que eu não dei esse passo quando eu tive a oportunidade? Esse tipo de aprovação é exatamente o que o salmista condena. Essa história de nós começarmos a assimilar as vantagens que um ímpio tem, a postura equivocada que ele tem, como se isso fosse a melhor coisa do mundo. Não imitar os pecadores, chataim, é o verbo que está por trás de imitar, refere-se à assimilação, à crítica de um estilo de vida altamente pernicioso e depreciativo. Algum tempo atrás eu assisti uma reportagem que falava a respeito de como nós imitamos os famosos. E é impressionante como esses famosos são imitados por muita gente. Tudo o que eles comem e é publicado na internet, vende. Tudo o que eles vestem e é publicado na internet, vende. O tempo todo nós vivemos como reféns da imagem projetada de algumas pessoas. Nós devemos tomar cuidado, porque esse tipo de caminho, esse tipo de postura não constrói a felicidade que nós tanto almejamos. Como é feliz aquele que não faz essas coisas, que não segue o conselho, que não imita os pecadores, e por último, não se assenta na roda dos escarnecedores. Letsim, do verbo assentar, refere-se ao estabelecimento de uma parceria com aqueles que perderam o temor de Deus e intentam fazer o mal. Renato, Deus me livre, eu nunca participaria de uma roda assim. É exatamente essa compreensão que o salmista quer arrebentar.
Porque o que ele diz é o seguinte: se você começar a seguir os conselhos dos ímpios, ainda que admirando internamente o que eles fazem, se você começar a imitá-los, gradativamente você vai se aproximar deles, a ponto de fazer membresia em rodas de corrupção, membresia em rodas de prostituição, membresia em rodas que fazem e produzem coisas que não têm nada a ver com o ideal proposto por Deus para as nossas vidas. Em primeiro lugar, viver somente pela Escritura significa rejeitar conscientemente todas as demais fontes de orientação. Em segundo lugar, significa também fazer dela, as Escrituras, a nossa base constante de leitura e de meditação. Tem um monte de gente que pela moralidade se afasta de maus conselhos, que pela moralidade se afasta de alguns costumes que são danosos, mas nem por isso estão plenos da palavra, nem por isso estão cheios de Deus e estão purificados por essa palavra. Versículo 2 diz: ao contrário, a sua satisfação, o seu deleite, o seu prazer deve estar na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Está aqui um conceito que tem sido esquecido dentro da prática da espiritualidade cristã contemporânea, a meditação. A palavra de Deus não nos foi dada para colocarmos ali na entrada da nossa casa, para que então ela espante os espíritos maus, os maus fluidos. Já ouviu essa história? Tem inclusive gente que tem as suas preferências. Olha, o Salmo 21 é melhor, viu? É mais forte. O Salmo 90 e não sei quantos. Esse aqui espanta. Não existe nenhum problema em você deixar a Bíblia aberta na sua casa. Agora, ela não foi feita para espantar absolutamente nada com as suas páginas abertas. Ela foi oferecida para a gente para que, através da meditação, nós pudéssemos assimilar o conteúdo das Escrituras e, então, moldar a nossa vida para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Meditar, do verbo ragar, significa proferir sons baixos, quase que inarticulados. Esses dias eu passei pelo quarto dos meus meninos e eu percebi que um deles estava lendo em voz baixa, mas perceptível, sabe? Balbuciando, sons inarticulados. No outro dia eu perguntei para ele: por que você lê assim? Você não fica simplesmente em silêncio? Ele falou: porque dessa forma eu consigo compreender melhor. Meditar. Meditar com sons quase que inarticulados, como se eu estivesse lendo para mim mesmo, pregando para mim mesmo, trazendo o conteúdo da palavra de Deus para o meu próprio coração. Nessa lei, meditando dia e noite. Mas, Renato, eu não sei muito bem como é que funciona essa história de meditar. Certa vez, Lutero, o homem que a gente mencionou agora há pouco, foi a uma barbearia, e nessa barbearia um sujeito perguntou para ele: viu, o que significa orar e meditar na palavra? Ele disse: ok, me dá algum tempo, eu te respondo. E o barbeiro de Lutero não sabia o que vinha pela frente. Depois de algumas semanas, Lutero apareceu com uma tese enorme e ofereceu para aquele barbeiro dizendo: orar e meditar significa o seguinte. O resumo do que Lutero escreveu consiste em praticamente 5 movimentos. O primeiro movimento é o de abrir as Escrituras, ler um texto da Palavra de Deus com muita tranquilidade, fazendo sobre esse texto a seguinte pergunta: o que este texto me ensina sobre Deus, sobre o ser de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre as intenções de Deus, sobre os sonhos de Deus, sobre as expectativas que Ele tem no coração? Isso me leva a uma postura de adoração por tudo o que Ele é, pela grandeza dEle. A segunda pergunta que eu devo levar para um texto
durante a semana, enquanto eu leio, é a seguinte: o que este texto confronta em minha vida? Algumas realidades que a gente percebe do ser de Deus encontram pontos de contradição enormes dentro da gente. Isso já aconteceu com você? Pois isso acontece sempre comigo. E quando a gente percebe esses pontos de contradição, a gente é convidado a uma postura de confissão. Senhor, eu quero confessar que eu sou diferente de Ti. Eu não consigo amar do jeito que o Senhor ama, eu não consigo perdoar como o Senhor perdoa, eu não consigo me doar para as pessoas como o Senhor se doa. A terceira pergunta é: o que Cristo fez por mim diante disso? E aí a resposta vai ser sempre a mesma. Cristo morreu numa cruz para perdoar os meus pecados e me purificar de toda a injustiça. E essa lembrança do que Cristo fez na cruz deve me mover à gratidão. Eu sempre tenho motivos para agradecer quando eu me lembro daquilo que Cristo fez por mim na cruz. A quarta pergunta é: sobre o que esse texto me incentiva a orar? E aí eu sou convidado à intercessão. A interceder por mim mesmo, a interceder pelos meus familiares, a interceder por pessoas que eu conheço e estão precisando de ajuda. E por último, que decisões esse texto me leva a tomar? Que decisões esse texto me leva a tomar? E aí eu sou convidado, diante da palavra de Deus, a viver em obediência a Ele. Sem isso aqui, sem essa prática, não há o somente a Escritura. Não há uma vida orientada por Deus. Há apenas religiosidade. Há apenas um moralismo que parte de mim mesmo e uma tentativa encabida de me transformar por mim mesmo, pelo meu senso de justiça, pela minha ética construída a partir dos meus próprios padrões. Se eu quero me desenvolver como um cristão de verdade, eu preciso da meditação, eu preciso olhar para as Escrituras, e o meu incentivo para você nessa noite é que você saia daqui com o desejo de ler a palavra de Deus. Se você tem dificuldade, comece por um evangelho, leia um pequeno trecho, uma pequena história da vida de Jesus, faça essas perguntas, medite, converse com Deus, e nesse processo algumas coisas muito bonitas vão acontecer. Certa vez um pastor chegou para um rapaz já idoso, cabeça branca, e o incentivou a esse tipo de coisa, da leitura da Bíblia, da reflexão. Ele disse: pastor, quer saber de uma coisa? Eu já tenho muitos anos de vida, já li algumas vezes o texto sagrado, mas eu não consigo reter tudo o que eu leio. E eu vou lendo, e essas coisas vão escorrendo. Então aquele pastor teve uma ideia e preparou um pequeno cesto, feito com algumas folhas de algumas árvores, e disse: por favor, vá até o lago e encha esse cesto de água e o traga para mim. Ele fez pela primeira vez, e enquanto ele caminhava de volta, ele percebeu que toda a água escorria, e ele chegou dizendo: pastor, o senhor pediu para eu trazer o cesto cheio de água, mas eu cheguei, a água já acabou. Ele falou: então, vá mais uma vez e pegue mais água. E ele fez isso por 2, 3, 4, 5 vezes, e toda vez que ele chegava sem a água. E ele disse: está vendo, essa é uma tentativa inútil, eu nunca vou conseguir reter a água com esse tipo de equipamento. E o pastor disse para ele: é exatamente isso o que está acontecendo quando você lê a palavra de Deus. É impossível que você consiga reter tudo o que ela tem, é impossível. Mas todas as vezes que essa água passa por você, assim como a água passou por esse cesto, ela deixa você e o cesto mais limpos. A questão não é o quanto a gente sabe, o quantos versículos a gente decorou, o quanto de teologia a gente acumulou ao longo da vida, mas a prática de estar constantemente diante da palavra nos purifica.
de alguma forma vai mudando a nossa mente, vai alterando o nosso jeito de funcionar, e sem que a gente perceba, a gente muda. Não é isso que acontece com o casamento, gente? Quando a gente casa, sem que a gente perceba, alguns dos nossos trejeitos vão mudando. A gente vai falando como cônjuge, a gente vai desejando como cônjuge, e aí um amigo encontra com a gente, anos depois, e diz: nossa, como é que você está diferente? Sim, porque uma água diferente passou por mim. O mesmo precisa acontecer com a gente através da palavra. Não basta que a gente simplesmente rejeite o conselho dos ímpios, não basta que a gente simplesmente não imite a conduta dos pecadores, é imprescindível que a gente leia a palavra de Deus a fim de sermos purificados por ela. Em terceiro lugar, viver somente pela Escritura significa fazer dos benefícios dela motivo de grande contentamento. Essa história de mergulhar na Bíblia e de meditar na lei de Deus produz alguns resultados que são belíssimos. O primeiro deles, mencionado aqui no texto do verso 3, é uma vida saudável, em contraste com a vida dos ímpios. Percebam, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Tem gente que ao longo dos anos, por conta dos problemas, por conta da recessão, por conta das crises de relacionamento, por conta do divórcio, por conta da conta bancária, tem se sentido como uma verdadeira uva passa, tem se sentido como alguém prostrado no meio do deserto, debaixo de um sol escaldante. Você é uma dessas pessoas. O que a palavra de Deus nos diz aqui é que ela tem o poder de nos manter saudáveis, mesmo em meio a circunstâncias tão adversas. Nós seremos como árvore plantada à beira de águas correntes. Em segundo lugar, como benefício da leitura e meditação na palavra, uma vida frutífera, tal qual a vida do nosso Senhor Jesus. Enquanto a nossa sociedade sempre pensa em sucesso e lê a Bíblia muitas vezes pensando: como é que eu posso ter mais sucesso? As Escrituras nos falam a respeito de um outro benefício. Elas nos falam a respeito de fruto. Fruto. O fruto diz respeito à transformação da minha vida. Não tem nada pior do que alguém chegar para você e dizer assim: nossa, como você é o mesmo, hein? Você continua o mesmo malcriado, né? Você continua o mesmo fanfarrão, você continua o mesmo briguento, o mesmo. Quando o apóstolo Paulo escreve uma carta para Timóteo, ele diz assim: que o seu desenvolvimento seja notório a todos. Que enquanto você estuda, que enquanto você cresce e você se desenvolve no que você faz, o seu desenvolvimento seja notório a todos. Isso precisa acontecer com a gente, mas isso não vai acontecer com a gente através das pressões das outras pessoas, isso não vai acontecer através da nossa própria pressão exercida pelo nosso moralismo, ou pela culpa lançada pelos nossos pais no nosso coração. Isso só vai acontecer de dentro para fora, quando a gente se mover na direção da palavra, e quando a gente deixar que essa palavra encha o nosso coração do conteúdo que nos purifica. Mais uma vez, a gente não está conversando aqui sobre acumular conhecimento de alguns versículos, sobre ter um conhecimento teológico abundante. Por sinal, as pessoas mais simples da humanidade que se prostraram nas Escrituras é que revelaram uma sabedoria estonteante e capaz de envergonhar os sábios. Em terceiro lugar, uma vida equilibrada, capaz de resistir às mais variadas mudanças externas. As suas folhas não murcham. As suas folhas não murcham. Como seria bom a gente viver assim, não é? No meio das pancadas, no meio dos solavancos, no meio das lombadas, continuando viçoso, continuando com brilho, continuando com vitalidade. A palavra tem isso para nos oferecer.
O problema é que muitas vezes a gente cultiva uma espiritualidade de aparência, uma espiritualidade na vicinal, aonde a palavra de Deus e a oração se encontram de um lado e eu do outro. Eu passo pela Bíblia, eu escorrego de um lado para o outro, eu aprendo alguns trejeitos, eu falo de uma forma que me faz identificar como um cristão, mas na verdade eu não tenho nada disso. O salmista está dizendo: a gente precisa de algo diferente, algo que nos leve a essa vida equilibrada. Em quarto lugar, uma vida próspera, repleta de tudo que realmente é necessário. Muitas vezes a gente vê pessoas por aí citando esse texto na TV, dizendo: está vendo? É impossível que uma pessoa se aproxime de Deus e da palavra e continue pobre, né? Eu lembro de estar ouvindo uma vez um programa na rádio e um sujeito ao vivo disse assim: eu queria agradecer porque eu acabei de ganhar um Fusca, então agradece aí, pastor, eu acabei de ganhar o meu primeiro carro. E o sujeito disse de maneira muito mal educada assim para aquele moço: agradecer o quê, rapaz? Agradecer um Fusca? Você acha que Fusca é da vontade de Deus? Quando é que Fusca, ainda mais esse aí que não deve ser com roda de liga leve, bonitinha, bem arrumada? Não, Deus tem outra coisa para você. Muita gente pegando esse termo prosperidade acabou associando aos valores que a nossa cultura tem, que são valores completamente distintos dos valores da palavra. Quando a palavra de Deus fala a respeito de prosperidade, ela fala a respeito de ter em abundância tudo o que é necessário. Quando eu me devoto à palavra, quando eu medito na lei do Senhor e eu passo a orientar a minha vida toda, em todas as áreas, o que acontece comigo é prosperidade. Eu começo a ter tudo o que é necessário, porque a minha vida é bem ajustada. A minha vida não é uma vida cheia de excessos, não é uma vida cheia de abusos, mas é uma vida controlada, ela é uma vida ajustada e é uma vida que é bem vista por todos. Em último lugar, viver somente pela Escritura significa reconhecer que elas nos apontam a necessidade do Salvador Jesus. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Você conseguiu ler esse texto? Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento. Como a maioria das vezes a gente lê esse texto e a gente nunca considera que nós somos os ímpios, a gente balança os ombros e que se dane os ímpios, não é verdade? Que eles sejam julgados lá no julgamento e para o raio que o parta. Mas o texto continua dizendo: nem os pecadores na comunidade dos justos. E a gente é tentado a dizer o mesmo, e aí a gente para meditar um pouquinho. Os pecadores também não resistirão ao julgamento? Você se considera um pecador? Ou você se considera alguém totalmente justo? Porque na Bíblia há uma regra estabelecida por Deus que afirma o seguinte: o salário do pecado é a morte. Basta um erro, basta um deslize, basta uma mentira, basta uma omissão, basta uma palavra torta, para que então eu seja digno e passivo de condenação. Aí esse texto arrebentou com a gente. Quem aqui consegue, em sã consciência e o tempo todo, fazer o que a gente acabou de dizer até esse momento? Ninguém. Nem você e nem eu. Nem você e nem eu conseguimos nos afastar do conselho dos ímpios o tempo todo. Nem eu, nem você conseguimos nos livrar da imitação de um monte de gente que vive batendo a cabeça por aí. Nem eu, nem você escapamos de vez ou outra a brincar com a zoeira e com a zombação
em parceria com gente maldosa. A gente não consegue. Não dá. Nem eu, nem você conseguimos meditar na palavra de Deus dessa forma, como a gente acabou de ver, da maneira como a gente gostaria. Quem é que aqui, em sã consciência, e já participando de algum tempo de uma igreja cristã, nunca se sentiu culpado por não conseguir ler a Bíblia e orar da maneira como deveria? Quem? Tudo isso revela que nós somos tão pecadores quanto aqueles que nós chamamos de ímpios, e juntamente com eles merecemos a destruição. Todos nós. É exatamente aqui que o Salmo nos aponta para a única solução possível para esse problema destruidor. O fato de que um dia Deus enviou Jesus para morrer numa cruz por nós, para que Ele pagasse os nossos pecados e dessa forma nos reconciliasse com o Pai. Assim como disse Lutero, o justo não viverá e não se relacionará com Deus a partir das suas boas obras, a partir das suas indulgências, a partir dos seus flagelos, mas tão somente pela fé naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Todas as vezes que nós ganhamos consciência do quão miseráveis nós somos, do quão pequenos nós somos, nós nos lembramos da necessidade de nos ligarmos a Ele, de nos submetermos ao perdão que Jesus, e somente Jesus, tem para nos oferecer. A Bíblia é o único livro que nos leva aos pés do Salvador. A Bíblia é o único livro que nos revela a respeito do sacrifício substitutivo de Jesus por nós na cruz. A Bíblia é o único livro que conta a história a respeito da redenção do ser humano de uma perspectiva graciosa, aonde não sou eu quem faço, mas é Deus quem faz por mim. Para a gente concluir, gente, tenho rejeitado como deveria a influência daqueles que não temem a Deus, nem têm compromisso com a sua palavra. Se nós nos ligarmos a Jesus, se nós lermos a palavra e permitirmos que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração gradativamente, Ele vai nos dando forças para darmos os passos necessários. Tenho me dedicado como deveria à leitura e meditação da palavra de Deus, ou me relacionado friamente com ela? Faz quanto tempo que você não para ler as Escrituras simplesmente para estar com Deus e para ouvir o que Ele tem para falar com você? Talvez seja por conta desse distanciamento que você anda dizendo há tanto tempo: Deus, por que o Senhor não fala comigo? Deus, por que é que o Senhor não se manifesta quando eu mais preciso do Senhor? A palavra principal dele já foi dada, está nas Escrituras, e se nós mergulharmos nas Escrituras, nós seremos plenos das orientações de Deus que nos capacitam a viver no centro da vontade do Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento para ter um tempo de conversa com Deus. Talvez você tenha sido estimulado por Ele a conversar sobre alguns assuntos nesse momento. Tenha o seu tempo aí para conversar com o Senhor. Não se deixe distrair nesse momento, ele é muito importante. Converse com o Deus que te ama e te assiste. O Deus da palavra.